Olá, meu querido ouvinte, gratidão pela sua presença comigo hoje. Espero que você tenha gostado muito do conteúdo dos outros 2 programas que eu já apresentei e que pretendo trazer outros, coisas interessantes, coisas novas, coisas que você não conhece e que irão compensar você gastar o seu tempo me escutando. Eu quero voltar hoje no tema do primeiro podcast, que é os tipos de negociação. Existe a negociação distributiva e existe a negociação integrativa. Por que eu quero voltar hoje nesse tema, detalhando um pouquinho a mais? É porque a negociação integrativa, da qual eu falei indiretamente no programa 2, ela traz o lado espiritualista, porque ela integra, daí o nome integrativa, ela integra os dons e talentos das pessoas que estão conversando, negociando e querendo chegar a algum lugar. Eu vou então esclarecer mais uma vez, de uma forma mais completa, a diferença entre a negociação distributiva e a negociação integrativa. Com um exemplo. Por exemplo, você tem um terreno e você quer dividir este terreno. Claro que não vou levar em consideração, neste exemplo, alguns conflitos que sempre são gerados, porque eu vou falar nisso mais para frente, tá? Mas se você quer dividir um terreno entre 2 pessoas, você vai ao cartório, dá as medidas do primeiro terreno, dá as medidas do segundo terreno, o nome dos proprietários, registra, está feita a divisão. Esta negociação, quando ela acontece, ela gera um acordo bastante objetivo. Uma coisa que você pode aferir com muita facilidade. O registro está lá, com o nome da pessoa, com as dimensões, ponto, é simples. Uma negociação neste mesmo tema que fosse integrativa, mas que não fosse tão simples, porque, por exemplo, tem uma mina de carvão numa das partes que será dividida. A outra não tem. Então, evidentemente, um lado será mais rico do que o outro. Numa negociação desta, é muito importante que as pessoas incluam qual é o propósito que elas querem com esta negociação. Porque você não está distribuindo partes iguais. Você vai precisar de entrar com itens que não estão na mesa, que não estão visíveis. Você vai precisar de entender que, por exemplo, se você estiver fazendo isto com um engenheiro de Minas e que vá fazer a exploração da mina de carvão, e o outro é uma pessoa que é, por exemplo, um filho de um sócio, que tem direito porque o sócio pode ter feito, sua passagem, não mais estar no planeta, e este filho é um herdeiro legítimo. Mas então você está com partes desiguais e coisas desiguais a serem partilhadas. Vocês então imaginam como que isso pode ser difícil e como que se sai desta situação. Se você não levar em consideração que um engenheiro de Minas tem o talento de saber
a melhor forma de explorar aquela mina de carvão. E a outra parte pode ter um tutor que é um excelente administrador. Então, por exemplo, nesta negociação que eu estou dando este exemplo, você tem os dois níveis. Você tem o nível tático, que vai explorar e vai gerar riqueza nesta mina, que, caso contrário, vai ficar parada, inativa, que não vai construir nenhum tipo de retorno possível ao proprietário. E o nível estratégico, que seria administrar a gleba que vai caber, por exemplo, ao menino, que é o herdeiro. O que pode acontecer, queridos ouvintes? Você vai fazer uma negociação onde você divide a terra, dando, por exemplo, uma parte maior, onde tem a mina de carvão, para quem vai saber gerar riqueza. Mas um percentual desta riqueza será canalizado para o outro lado. E aí você, ao registrar esta negociação, e isso é feito através da mediação, de uma forma rápida, tranquila, com a interveniência de um terceiro imparcial, neutro, de uma forma bem mais barata do que o juízo tradicional. Você pode, inclusive, ter patronos nas duas partes que estão conversando, porém, quem terá a interlocução da negociação serão as partes que precisam tomar a decisão e chegar ao final da divisão. Então, esta negociação, ela vai integrar o dom do engenheiro, o dom da administração e vai gerar prosperidade para os dois lados. Então, você não está simplesmente dividindo. Você terá um registro físico no cartório com as dimensões das duas glebas, igual você teve na negociação distributiva. Mas você também terá um acordo que no futuro, aí as partes vão definir tantos meses de exploração, investimento, que será também conjunto, qual é o percentual que vai caber a cada um, qual é a perspectiva, irá se fazer uma prospecção da mina, qual que é a capacidade dela. Nesse meio tempo, a pessoa que está, por exemplo, como tutor, ou então essa criança cresce e se transforma em maior de idade, mas ela vai administrar, ela vai controlar também aquilo que é dela. E no final das contas, todos saem felizes, satisfeitos e prósperos. É este o objeto da mediação integrativa. A mediação integrativa, ela não quer simplesmente resolver um conflito e cada um vai embora, nunca mais se olha. Ela serve e ela precisa permear as relações continuadas, que são as relações entre famílias, entre sócios, entre comunidades, de forma que não se chegue ao ponto de uma pessoa não conseguir nem olhar na cara do outro, porque o vizinho está ali atormentando. Aí eu vou contar para vocês um caso muito engraçado. Eu uma vez fiz uma mediação em que dois vizinhos estavam a ponto de se matar. E aí, era uma paróquia que a gente fazia uma mediação voluntária e chegaram para mim os dois a pedido de uma parente de um deles, e a primeira parte reclamou de uma forma muito veemente, estava até vermelho de tanta raiva, que o vizinho dele estava colocando rato morto, podre, na porta dele. E eu escutei, né, contendo até a vontade de rir, porque apesar do caso ser sério, ele era assim bastante, né, curioso, bastante estranho, bastante fora do comum.
E depois eu escutei a outra parte, como é na mediação, né? Que você escuta de um lado, escuta do outro, depois você faz um resumo, e aí você tem a certeza que você escutou, você pergunta se você escutou, e aí as pessoas confirmam, e aí a gente parte para a fase de tentar achar uma solução. Então, eu escutei um lado, escutei o outro lado, e o outro lado disse que colocava o rato morto, podre, na porta do vizinho, porque ele estava seriamente incomodado com o fato do vizinho estar olhando a mulher dele trocar de roupa. Então eu perguntei por quê que ele estava cismado. Ele estava baseado no fato de que tinha uma janela para o vizinho. E então ele afirmou para mim de que ele tinha certeza de que o vizinho olhava a mulher dele pela janela. Então, número 1, já é esquisito ele ter certeza. Porque se ele tem certeza que a pessoa está olhando a mulher dele, ou ele está do lado do vizinho ou ele está do lado da mulher, para ele ter essa certeza. Então, percebe-se que a emoção não estava sob controle. E quem estava falando não era o adulto, era a criança ferida, aquela que está sempre reclamando, está sempre com medo e quer se defender, às vezes, até de um problema imaginário. Número 2, eu perguntei para ele, mas a janela do senhor não tem uma cortina? Aí ele falou, não. Aí eu perguntei, e por que o senhor não coloca uma cortina na sua janela? Aí ele falou, porque é desaforo eu ter de colocar uma cortina na minha janela, porque o vizinho está olhando. É mais fácil ele trocar a janela dele do lugar. Eu fiz um grande silêncio, evidentemente, e existe uma figura na mediação que se chama choque de realidade. Eu perguntei, quanto o senhor acha que custa uma cortina? Custa R$200? E trocar uma janela do lugar? 4 mil, 5 mil reais? Então, o que o senhor está falando não é uma realidade. E nós precisamos de entrar em um acordo para o senhor parar de colocar o rato morto na porta do seu vizinho, porque isso é ilegal. Isto é um crime ambiental e vai gerar para o senhor, caso ele vá à polícia, alguns problemas que eu quero evitar. Então eu vou sugerir ao senhor ou que a sua esposa troque na verdade a gente não pode sugerir, mas a gente vai levando a pessoa a entender que existem opções, né? Quando eu falo que a pessoa ela escuta e você pergunta o que o senhor acha dessa situação. O senhor tem alguma opção? O senhor prefere continuar isso e chegar a um lugar de um conflito muito maior? A escalada dos conflitos é muito séria. O senhor pode ter um problema bem maior do que atual. Então, vamos pensar uma solução, meu querido. E ele pegou e falou, tá, então eu vou colocar a cortina, mas quem paga a cortina é ele. Aí eu olhei, né, eu falei, o que o senhor acha disso? E aí o cara coçou a cabeça e falou, compadre, o senhor está esquecendo, né, que nós somos compadre. Eu gosto tanto do senhor, vamos parar com essa bobagem. E pagou a cortina. E aí que eu descobri, né, que eles eram realmente bastante amigos e moravam juntos há mais de 10 anos. Então, este exemplo foi um exemplo assim, que eu achei engraçado e que ilustra que esta mediação integrativa, essa negociação que a gente faz, a forma com que nós levamos, né, nós mediadores levamos a sessão para conseguir que as partes cheguem ao seu acordo ou não, porque o acordo não é obrigatório, tudo na mediação é voluntário. É uma forma que eu mostrei a vocês que as pessoas precisam integrar, incluir, acessar coisas que não são só no plano físico.
Neste caso aí, a situação fechou de uma forma clara quando a parte reclamante acessou o seu coração, acessou a sua emoção, lembrou daquilo que ele tinha em comum, lembrou da amizade e avaliou o custo-benefício de que pagar uma cortina de 100, 200 reais para ter paz, para ele era interessante. Então, nós queremos, no próximo podcast, eu vou falar sobre a renúncia. O que esta pessoa fez, este senhor fez, graças a Deus, graças à inteligência emocional dele, graças a uma compaixão que ele talvez ainda não conhecesse, porque ele foi lá fazer reclamação, ele poderia ter o exercício de exercer a compaixão antes de fazer a reclamação. Porém, eu pego sempre este exemplo para mostrar que muitas vezes as pessoas não se conhecem. Uma das coisas que a mediação integrativa, a negociação que integra as partes, os corpos emocional e anímico com o físico, ela faz com que a pessoa olhe para dentro e descubra dentro dela coisas muito boas, coisas que a partir dali ela vai usar com sucesso, porque ele vai continuar vizinho desta pessoa por muito tempo ainda. Agradeço a presença de vocês, espero que vocês compreendam. Se alguém quiser mais detalhes sobre o que eu falei na mediação, esteja à vontade no Instagram do Lugar de Fala, onde o quadro Alma de Negócios se insere a cada 15 dias. Podem deixar as suas dúvidas, algum recado para mim, que eu vou receber e responder. Até a próxima. E muito obrigado mais uma vez.